E hoje nós vamos falar aqui sobre a Ana, que é a famosa mãe do profeta Samuel. A vida da Ana. Vamos começar a entender essa história, e no final da pregação vou fazer algumas aplicações da vida dela para nossas vidas hoje. Quem era Ana? O versículo 1 que eu já li fala: houve um homem de Ramataim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Já sabemos quem que era o marido dela, Eucana. Tinha ele, verso 2, duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Então vamos aqui aprofundar na nossa personagem principal, a Ana. Ela era casada, o marido dela chamava-se Eucana, ela era estéril, não podia ter filhos, e ela parece que sofria muito, além da esterilidade, porque a segunda mulher do seu marido, a Penina, rivalizava com ela, provocava ela. Quando você lê aquele texto, você assusta, Tinha ele duas mulheres, o verso 2, tinha ele duas mulheres. Pastor, mas pode surgir uma dúvida, pastor, mas Deus aprovava um homem ter duas mulheres? Deixa eu explicar para você. O projeto de Deus é a monogamia. Quando Deus fez Adão, Deus fez a Eva. Deus não fez um Adão e duas Eva, e nem fez uma Eva para dois Adão, é um para um. A matemática do casamento é monogâmico, um homem e uma mulher. Mas devido à dureza do coração, o ser humano teve alguns casos, inclusive na Bíblia, de pessoas que tiveram mais de uma mulher, mas não significa que esse era o plano de Deus para a humanidade. E quando a gente vai ver esses homens que tiveram mais de uma mulher, você vai ver que eles tiveram problemas, inclusive, como é o caso de Abraão, quando ele vai lá e tem uma relação com a escrava Agar, aí depois nasce aquele filho, toda uma problemática. No caso aqui de Eucana e duas mulheres, uma provocava a outra. Você vai ver também exemplo de Davi, que teve várias mulheres e filhos de vários casamentos, e houve uma tremenda problemática também nessa situação na vida dele. Salomão, que teve várias esposas também, e teve casamentos com mulheres estrangeiras, e elas foram trazendo seus deuses também, uma questão problemática na vida dele. Então você vê que os homens da Bíblia que tiveram mais de uma esposa não foram bem sucedidos nessa decisão, enquanto você vê outros tantos casos como Isaac e Rebeca, que foi um casamento monogâmico, um para um, e outros tantos da Bíblia. Então, gente, não use esse texto como uma referência, porque não é a referência, não é essa, a referência é o livro de Gênesis. Deus faz Adão e faz Eva, e alguém aqui pode até dizer: pastor, já está difícil uma, imagine duas. Então eu acho que ninguém aqui também vai embarcar nessa não, Dias difíceis. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, esse homem que fala é o marido dela, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. É importante para a gente entender a vida da Ana, é importante entender o contexto que ela vivia, e o contexto eram dias difíceis. O sacerdócio estava corrompido. Esses meninos aí, Hofni e Finéias, estavam sendo preparados para serem
os futuros sacerdotes de Israel. E esses meninos faziam coisas erradas. E a palavra de Deus nessa época era pouco frequente. Eles ouviam a voz de Deus poucas vezes. Eram dias difíceis, espirituais, dias sombrios. A humanidade naquela época estava na contramão da vontade de Deus. Olha o que a Bíblia fala dos filhos de Eli. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Uma tradução de Belial aqui é diabo, filhos do diabo. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. O que esses meninos faziam? Quando uma pessoa ia lá levar o seu sacrifício, que era uma pomba, uma ovelha, um cereal, por que eles faziam os sacrifícios? Para agradecer pela colheita, para perdão dos seus pecados. E aqueles sacerdotes, eles tinham a função de fazer essa ligação entre o povo e Deus, levar aquelas ofertas para Deus. Não era para a barriga deles, era para Deus. E quando as pessoas traziam aquele sacrifício, a Bíblia fala que esses meninos pegavam o garfo e enfiavam naquele sacrifício, na panela, no tacho, ou seja, aquilo que estava sendo oferecido para Deus, como oferta de pecados. A pessoa cometeu um pecado, ela tinha que ir lá e sacrificar um animal. Era assim a teologia do Antigo Testamento. Jesus Cristo não tinha ainda vindo nessa terra, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando esses meninos faziam isso, era muito grave o que eles faziam. Quando eles colocavam o garfo na panela, no tacho, eles estavam fazendo algo muito grave, porque aquela oferta era entregue para uma pessoa para Deus. É como se hoje, por exemplo, uma pessoa entregasse seu dízimo, e aquela pessoa roubasse aquele dízimo do gasofilácio, ou se a pessoa pegasse aquele dinheiro sem o consentimento da liderança, da diretoria, e pegasse para si. Era isso o contexto, era uma questão ética. Não é um dinheiro que foi dado para uma pessoa, foi dado para a igreja, e a sua diretoria tem que saber administrar. Ou seja, aqueles meninos não podiam colocar a mão naquele tacho, naquela marmita, naquela panela, porque aquilo era um sacrifício para Deus. O que eles faziam era muito grave. O pai desses meninos se chamava Eli. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o seu árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Pessoal, além deles colocarem o garfo na vasilha, eles se deitavam com mulheres na porta da igreja, na porta da tenda. Ou seja, esses meninos eram endiabrados, eram os próprios capeta. Era. Deus queria o quê? Matar esses meninos. O pai deles falou: olha, o que vocês estão fazendo é muito grave. Pecando o homem contra o próximo, mas e quando o homem peca contra Deus? Vocês estão pecando na questão
espiritual. Vocês estão dentro do tabernáculo, dentro do sacerdócio, dentro do templo, dentro da igreja. Vocês estão mexendo com coisas muito sérias. Mas aqueles meninos não ouviam. Síndrome do marido perfeito. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então, eu mostrei para vocês aqui o contexto da época, contexto espiritual. Eram dias difíceis. E voltando à nossa visão para Ana, ela talvez nem imagina o que está acontecendo lá em Siló. Talvez ela nem imagina que Hófni e Finéias estão fazendo tudo isso. Ela não sabe. E ela é uma pessoa que sofre. Sofre porque ela é estéril, e o marido dela tem a síndrome do marido perfeito. O marido dela fala assim: ô Ana, para de chorar. Ô Ana, levanta dessa depressão, sai dessa cama, para de depressão, Ana. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ô gente, fala sério, né? Que bobeira que ele falou, né, para Ana, né? Se eu falasse para minha esposa isso, ela fosse estéril, ela tacava a tampa da panela na minha cabeça, com certeza. Uma coisa é a relação homem-mulher, outra coisa é a relação de mãe. Uma mulher não depende só de um marido, uma mulher quer muito mais. Ela quer ser mãe, ela quer trabalhar, ela quer viajar. Ô meu amor, não vamos viajar não se preocupe, não sou melhor eu do que as ilhas de Cancún. Você vai tomar um tabefe na cara. É isso que ele falou para ela. Uma tola frase. Ele não entendia nada, né? Do que era o que a mulher dele sentia. E às vezes quando alguém perto de nós está com depressão, né? A gente fala isso, né? Para de chorar, levanta a cama, reage. Você acha que a pessoa não está sofrendo? Você acha que ela não quer reagir? Então a gente tem que ter até sabedoria como a gente conversa com uma pessoa que está em sofrimento. Porque, gente, talvez hoje uma mulher estéril sofra, e sofra muito. Mas naquela época, ser estéril era um estigma social. Hoje, uma mulher, talvez ela é estéril, ela consegue às vezes ainda compensar em um bom trabalho, numa empresa, consegue viajar, consegue fazer sonhos em outras áreas, não deixa de sofrer, mas consegue canalizar esse sofrimento para outras questões. Mas na época não, na época uma mulher, ela só era mãe. Na época uma mulher não trabalhava, era dentro de casa. Para ela sair na rua, o marido dela tinha que ir junto. Você já viu aquele povo do Oriente, como eles se vestem? Para sair de casa é uma roupa totalmente fechada. Então, essa questão da esterilidade na Bíblia é muito complicada, porque para a mulher da época, a realização da maternidade era como se fosse a única coisa que ela faria, além de cozinhar, passar roupa, cuidar do seu marido. E na época não tinha ainda o avanço da medicina que tem hoje. Hoje você tem um problema de esterilidade, você pode tentar um tratamento, pode tentar os médicos, você pode tentar alguma coisa. Na época não tinha. Era uma coisa praticamente que a pessoa morreria com aquele problema. Então veja que todo o contexto dela era muito difícil. E ela então faz um voto. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Você já ouviu falar de voto? O que é um voto? O voto é tipo um compromisso que a pessoa faz com Deus. Tipo assim, Deus, se eu passar nesse concurso, eu prometo alguma coisa. Eu prometo que vou ser mais fiel na igreja. Enfim, cada um tem os seus votos. Ela fez um voto. Qual foi o voto que ela fez? Ela disse: Deus, se você me der um filho, só que ela quer um menino, ela quer um filho varão, eu te darei esse menino. Ele será um nazireu, ou seja, não vai cortar a cabeça, não vai cortar o cabelo da cabeça, a cabeça não, né? O cabelo da cabeça. Ele não vai tomar bebidas alcoólicas. Ele vai ter que fazer vários procedimentos cerimoniais, não toca naquilo, não toca naquilo outro, animais mortos, enfim. Ele vai ser um menino consagrado, não vai ser um sacerdote. É como se hoje, por exemplo, você fala assim: Deus, eu sou estéril, mas se eu engravidar, o meu filho vai ser um pastor, o meu filho vai ser um padre, o meu filho vai ser um religioso, eu vou dedicar ele para ti. Foi isso que ela falou com Deus. Se eu engravidar, esse meu filho vai ser um padre, um pastor, um sacerdote, vai ser alguma coisa assim. Ela fez esse voto com Deus. E Ana engravidou. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado devido o tempo, 9 meses, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ela fez uma oração. O que é uma oração? Uma súplica a Deus, um pedido a Deus. Ela fez um voto: Deus, se você me der um filho, eu vou fazê-lo um sacerdote. E Deus então disse: ok, Ana, combinado, está fechado, você vai ser mãe. Ela recebeu o milagre da gestação. Aquele ventre que era enfermo, agora gera uma vida. E aqui nós temos o significado do nome Samuel. Olha o final do versículo: que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, se você for dar um nome a um filho de Samuel, você está aprendendo hoje o significado do nome Samuel, do Senhor o pedi. Vocês sabem que eu tenho um filho chamado Samuel, e eu dei esse nome a ele exatamente pelo significado desse nome, do Senhor o pedi. Qual foi a minha experiência com Deus? Eu namorava com a Bel à distância. Eu fazia seminário em Fortaleza, ela morava em Cuiabá. E gente, era impossível aquilo virar um casamento. Você falar de um namoro de 3.000 quilômetros, 2 pobres, que só se via no meio do ano e no final do ano, era uma coisa impossível. 3 anos à distância. Eu me lembro que em frente do seminário onde eu estudava tinha um orelhão. Um orelhão talvez tenha gente que não conhece, um telefone público. E aí todo sábado eu descia naquele telefone, não me esqueço, pegava aquele telefone. Na minha época já era cartão, não era ficha mais não, tá? Ficha mais antigos ainda, um cartãozinho que tinha crédito. Talvez tenha pessoas aqui, jovens, que não sabem o que é isso. Meu filho não sabe o que é isso. E tinha um cartão, e você colocava aquele cartão no orelhão, e você falava durante
30 minutos, nem sei mais quanto que era, 20, até acabar o crédito. E eu naquele negócio de ligação com a Bel, uma semana eu ligava, uma semana ela ligava, porque nós descobrimos que o orelhão recebia ligação. Olha que benção. De repente nós estávamos lá no seminário, à noite tocava o orelhão lá na rua, pi, 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 é para mim, é para mim, é para mim, saia correndo para ver quem que atendia primeiro. Aí ia lá na rua, oi, chama aí o fulano, peraí, vou chamar, ô fulano, é para você, lá no orelhão na rua. Na época não tinha, gente, ligação por WhatsApp, vídeo, não tinha nada disso. E para você ver como é tão rápido essas mudanças, que isso faz em torno de 20 anos. Não é tanto tempo, e as coisas já mudaram tanto. Imagine daqui a 20 anos como vai ser as coisas. E nessas coisas de ligação com ela, eu estava estudando a Bíblia numa dessas semanas, e eu estava estudando sobre a história de Ana, de Samuel, e eu descobri o nome de Samuel, do Senhor o pedi. E eu falei com ela, falei, Bel, se a gente por um milagre se casar, nosso filho vai chamar Samuel, porque eu peço a Deus um pedido, que Ele nos ajude a vencer essa distância. E nós vencemos depois de 3 anos essa distância, e estamos casados hoje há 17 anos, Samuel está com 13 anos, então é um nome muito bonito, o significado desse nome, do Senhor o pedi, né? O significado do nome Samuel. E a Ana cumpriu aquele voto, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Às vezes a gente faz um voto, né, a gente não cumpre. Deus, se eu fizer isso, se eu passar nesse vestibular, eu prometo, eu vou fazer aquilo. Deus, se eu passar num concurso, eu prometo que eu nunca mais vou beber. Eu prometo que eu vou parar de fumar. Tanta promessa, tanta promessa. Muitas vezes a gente não cumpre. Você é mais fiel na igreja? Mas a Ana não, a Ana ela cumpriu. Ela foi lá e levou o filho dela, possivelmente em torno de 3 anos de idade. Alguém aqui tem um filhinho de 3 anos? Imagine, você pegar o seu filhinho de 3 anos e levar ele, e entregar ele para ser um sacerdote. E veja bem, não era passar um período como eu passei no seminário de 4 anos, era uma decisão permanente. Ele ficaria o resto da vida lá. Samuel foi entregue com 3 anos lá ao sacerdote Eli. Não era perto da casa dela. Siló não era perto da casa dela, porque fala que eles iam uma vez por ano. E ela visitava esse menino, mas ela não conviveu com esse menino dia a dia. Ela entregou esse menino a Deus. Eu fico imaginando que não deve ter sido fácil para ela chegar lá, entregar o filho, falar tchau filho, tchau, e ir embora para trás. Mas ela honrou o compromisso que ela fez, o voto que ela fez. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então veja, ela era uma mãe cuidadosa. Uma vez por ano, de ano em ano, a mãe dele fazia uma roupinha para ele, e levava para ele. Sabe aquela coisa da mãe que leva para o filho um lanchinho, uma comidinha, uma roupinha, né? O filho que está lá na faculdade, já está 19 anos, mas a mãe vai lá visitar o menino, vai lá e leva
Olha, eu fiz um pão caseiro para você, meu filho. Não vai durar nada, vai durar um dia, mas eu fiz um pão caseiro para você, meu filho, está aqui. Eu lembro quando eu morava no seminário em Fortaleza, quando alguém ia, a Bel, por exemplo, ia lá, alguma coisa assim, minha mãe mandava um kitzinho de comida, um panetone, um negocinho, não durava 2 dias, mas ela mandava. Era mais fácil comprar lá, não era? Mas não, é coisa da mãe. Ah, meu filho, comer a comida da mãe. Meu filho está passando fome. Coisa de mãe. Nós estávamos agora no acampamento de adolescentes, agora, uns dias atrás aí, e aí os adolescentes estavam todos reunidos lá, eu fiz uma foto assim deles tomando café, e mandei no grupo dos pais, fizemos um grupo de pais. Aí uma mãe pegou a foto, viu a foto, sabe quando você dá aquela abertura na foto, assim, aquela famosa estendida, e a mãe achou o filho naquela foto. Eu fico imaginando que coisa, né, achar um filho na foto, né, porque mãe faz isso, né, ela quer saber a foto, onde está o filho, né, aí ela foi lá e olhou, e ela viu o filho dela descalço. Olha isso, gente. Eu sinceramente, eu como pai, eu nunca faria da minha vida isso. Primeiro que eu acho que eu nem acharia o meu filho na foto. Segundo, para descobrir que ele está descalço. Aí a mãe foi lá, olhou o moleque descalço, foi lá no armário, o chinelo dele lá no armário, esqueceu o chinelo. Foi lá no acampamento de levar o chinelo do menino. Ô pastor, aqui o chinelo do meu filho. Eu falei assim, como você sabe? Vi na foto. Eu falei, que foto? Aquela foto, todo mundo. Eu falei, você viu na foto? Vi, pastor, eu estiquei a foto. Falei, que coisa, né? Então isso é mãe, gente. Isso é mãe. Tem uma outra mãe lá que a gente estava lá, que a filha não come, vegetariana, a filha, agora é vegetariana. A mãe levava lá a comidinha dela para ela. Então, gente, vocês estão entendendo, né? Mãe é mãe, e a mãe de Samuel, a Ana, muito cuidadosa, carinhosa, ela levava essa roupinha lá para ele, né? Vamos finalizar com 2 aplicações práticas. A primeira aplicação é quando a gente fala de oração na Bíblia, ou personagens de oração, a Ana é uma delas, porque a vida dela está muito relacionada à oração. O texto de Samuel vai dizer que ela orava lá no sacerdote ali, quando ela foi julgada por embriagada. Vai dizer que ela orava eu por esse menino. Ou seja, várias vezes vai aparecer a palavra oração, orava, pedia. Ela realmente levou a sua causa para a pessoa certa, para Deus. O marido, coitado, o marido era o síndrome do marido perfeito. Não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Mas ela levou a Deus a sua causa. Ela orava, ela sabia que havia alguém que poderia ouvi-la. E realmente ainda hoje nós cremos que Deus nos escuta e nos acolhe. Por isso a primeira aplicação que a Ana nos ensina é a oração. Levar a Deus os nossos problemas, levar a Deus as nossas causas, as nossas angústias, as nossas aflições. E a segunda aplicação está relacionada com a primeira, quando eu digo que sonhe os sonhos de Deus, ou seja, nossas orações precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Deus não vai responder às suas orações toda vez com sim. Eu sempre falo, Deus responde às orações de 3 formas: sim, não, espera. Ah, Deus, eu quero tanto uma Ferrari, só que tem que ser vermelha, tá, Deus? Deus deve olhar e falar assim, você está de brincadeira? Tanta coisa aqui para eu resolver, você está falando de Ferrari?
Não, Deus, e o meu Camaro amarelo? Para quê? Passar na Lions? Desfilando? Vaidade? Orgulho? Para quê? Então, nem sempre os nossos pedidos estão de acordo com a vontade de Deus, nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, no céu como na terra. Já viu aquelas coisas que a gente escuta? Você tem que determinar a tua bênção, você tem que decretar. Eu decreto a minha bênção, eu decreto o meu Camaro amarelo, eu decreto. Gente, quem somos nós para decretar, determinar alguma coisa? Até mesmo uma questão de gravidez, você não é ninguém para determinar que vai ficar grávida, e nem para decretar. Sabia que às vezes tem pessoas, eu já ouvi histórias assim, que elas tiveram um filho, tiveram um aborto, e aí tentaram outra vez, tiveram um aborto de novo, e ainda não desistiram, tentaram de novo, e nasceu uma criança deficiente. Será que já não era um sinal que Deus estava mostrando para essa família? Mas a gente não, porque eu tenho que decretar, eu tenho que determinar. Ore dizendo: Senhor, eu gostaria de ser mãe, eu gostaria de ser pai, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Eu gostaria de mudar de cidade, eu gostaria de mudar de empresa, mas seja feita a tua vontade. Porque, gente, nossa visão, ela é muito pequena, é muito estreita, é muito limitada. Isaías fala: os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus pensamentos. Agora, notícia boa: quando a oração está de acordo com a vontade de Deus, ou seja, quando nossos sonhos estão de acordo com os sonhos de Deus, aí é uma bênção. Por quê? Ana queria ser mãe, e Deus precisava de um profeta. Ana fez uma oração: eu vou consagrar o meu filho. E lembra dos meninos lá, endiabrado, encapetado, Hófni e Finéias? Então veja como que, quando as nossas vontades se encaixam nas vontades de Deus, a coisa dá certo. Difícil entender isso, mas é assim que funcionam as coisas. Deus está governando a história. Deus não criou isso aqui e foi embora, Ele governa, Ele dirige. E ela então foi mãe do maior profeta da Bíblia Sagrada, profeta Samuel. Foi o Samuel que ungiu Davi, rei de Israel. Foi Samuel que destituiu Saul do seu trono. Gente, que homem nasceu do ventre de Ana. Não foi um homem qualquer, foi um grande servo de Deus. Foi um grande servo de Deus. A Ana pediu e Deus respondeu. A Ana contribuiu com a história da Bíblia Sagrada. Ela contribuiu com seu ventre. Talvez todos nós aqui tenhamos por trás de nós uma história de uma oração, de uma mãe, de um pai, de uma mãe que dizia: Deus, que meu filho seja uma bênção quando ele nascer. Por trás de um grande jogador de futebol, por trás de um grande artista, por trás de um presidente da república, por trás de um grande senador, por trás de grandes personagens que marcaram, inventores, cientistas, tem uma mãe. Tem uma mãe.
Por trás de Samuel tinha uma mulher chamada Ana, e ela fez essa oração: Deus, abençoa meu ventre, eu te entrego esse menino. E esse menino foi uma bênção para a sua nação. Amém?